Boa noite. Deus abençoe a todas. Podemos nos colocar de pé. Todas sejam muito bem-vindas. Hoje nós temos uma convidada especial, a Débora, de Sapucaia do Sul. Débora faz assim, ó, para as irmãs que não te conhecem. Eu tive o prazer de conhecer o trabalho da Débora lá em Sapucaia com as mulheres e estar um pouco com as irmãs de lá. Foi bênção, então nós trouxemos essa bênção para cá também. E creio que hoje vai ser uma noite edificante. Amém? Mas então, antes de orarmos, eu quero fazer o que é de praxe, que nós fazemos, para honrar aquelas que botam o nomezinho na lista. Nós temos 2 brindezinhos da nossa lojinha. De novo eu vou fazer propaganda da nossa camiseta do ano, do Trabalho de Mulheres, né? Que também vai ser a nossa do Retiro, que sou Casa na Rocha. Se vocês quiserem fazer as encomendas, ter a camiseta, podem ir no final, ali na lojinha, com a Pri, com a Sandra, fazer sua encomenda também. E outros itens que a gente tem, que ajuda bastante na divulgação, né, dessa identidade visual, desse trabalho que a gente está fazendo com as irmãs com tanto carinho para divulgar o trabalho das virtuosas aqui de Novo Hamburgo. Então, vamos ver aqui na nossa lista. Quem não está no grupo, nesse Virtuosas, e quer participar, pode depois, no final, lá na secretaria, com a Cris ou com alguma irmã que estiver lá ajudando, deixar o WhatsApp para que a gente possa colocar depois o seu contato, ou senão a gente envia um link para que você possa entrar ali automático. Então, vamos ver. Deixa eu ver quantas colocaram aqui. No final entrou várias aqui. Deixa eu dar uma olhada. Débora, vou pedir para a nossa convidada. De 1 a 80, escolhe 2 números. Vamos ver aqui o 49, se está aqui também, irmã, né? E tem que estar aqui, tá, gente, para ganhar o brinde. 49. É a Adriana, amiga da Grace. Quem que escreveu? Bem-vinda. É nova aqui? Então, mas é amiga da Grace. Da próxima vez tu bota o nome junto, né? A amiga tem nome. Que legal. Então, Cris, pode entregar ali para ela, faz favor. Viu? A amiga da Grace recebeu o brinde. O outro? 72. Camila Kel, eu acho. É com K. Tem alguma Camila? Acho que a Camila não veio. Então, vamos outro, Débora. 68. Denilza. A Denilza está aqui, ó. Amém, vai receber a bênção. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos orar pelos pedidos de oração. Fico muito feliz quando a gente vai lá atrás na caixinha e vê que as irmãs estão colocando ali os pedidos. Vocês podem continuar colocando, que nós vamos estar lendo, nós vamos estar orando e nós vamos estar trazendo sempre aqui nesse momento essa bonita caixa aqui com flores rosa, para que a gente possa estar juntas buscando a Deus. Amém? Senhor, muito obrigada esta noite. Obrigada a cada mulher que está aqui, que se dispôs esse tempo, que está com todo o coração aberto para te receber, Pai. Esse tema que hoje nós tivemos o propósito de trazer, falando sobre o tempo de reconstruir, que nós possamos estar reconstruindo, Senhor, nossas emoções, nosso propósito, em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, que possamos enxergar aquilo que Tu queres nos mostrar, Pai. Que conseguimos ver, Senhor, nesta noite, abrir os nossos olhos espirituais para tudo aquilo que Tu queres nos dizer, para tudo aquilo que Tu queres que nós possamos aprender contigo. Que seja uma noite, Senhor, não apenas de comunhão, mas que possamos receber tudo que vem de Ti.
em nome de Jesus. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor, que Ele que nos dá momentos como esse, né? Aleluia, vamos adorar a Ele, amém? Diga, água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és, diga, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Diga, água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Diga, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Diga, Deus, tu és. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Nós viemos essa noite, Pai, para nos derramar diante de Ti. Derramar, Senhor, os nossos anseios, Senhor. Mas derramar também, Senhor, o nosso louvor a Ti. Nós Te bendizemos, Deus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser.
nós levantamos o nosso louvor, a nossa voz para te adorar. Vem sobre nossas vidas, Senhor. Adore o nome dEle nessa noite. Declare o seu amor pelo Senhor nessa noite. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Diga santo, santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Senhor, Tu és o nosso Deus. E nós estamos na Tua casa, diante da Tua presença nesta noite, para proclamar, Senhor, que Tu és o nosso único e verdadeiro Salvador, que Tu és o Deus soberano e que Tu estás sobre as nossas vidas, e que a Tua presença faz a diferença neste lugar, porque aonde Tu estás, Senhor, há mudança, Senhor. Aonde Tu estás, há milagre. Aonde Tu estás, Senhor, há renovo. E nesta noite não é diferente, Senhor. A Tua presença está aqui, Senhor, para ministrar nos nossos corações, para ouvirmos a Tua voz, Senhor, para sermos mulheres sábias, mulheres tementes a Ti, mulheres que Te adoram, mulheres que Te buscam, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te adoramos nesta noite. Que a Tua presença faça a diferença neste lugar. Pois Tu conheces, Senhor, as nossas necessidades. Tu conheces o coração de cada uma que aqui está. Tu sabes como nós chegamos aqui, Senhor. Mas Tu és o nosso bálsamo. Tu és o nosso socorro. E que Tu possa, Pai querido, ministrar através da Tua palavra nas nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, não somente ouvir a Tua palavra, Senhor, mas queremos obedecer, Senhor. Nos ensina, ó Pai querido, a Te adorarmos, Senhor, a Te buscarmos cada vez mais, Senhor. Porque toda honra, Senhor, toda glória e todo louvor é Teu, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, obrigada. Que alegria, as irmãs podem tomar assento. Que alegria estar aqui nesta noite. Gostaria de agradecer a Thaís pelo convite, as irmãs que já nos recepcionaram, que estiveram ali nos acolhendo, já me senti em casa. Dá um abraço, não. Bênção, bênção do Senhor. Meu nome é Débora, já fui apresentada aqui, eu sou esposa do pastor João Carlos. Nós estamos ali em Sapucaia. Tivemos o privilégio de ter a Thaís lá conosco no nosso retiro. Nós fizemos um retiro em abril, um retiro de mulheres. Em seguidinha já houve as dificuldades. Uma semana depois, nós chegamos no retiro no domingo, na sexta-feira, já houve toda essa calamidade. Nós agradecemos ao Senhor, porque fazia muitos anos que nós não fazíamos um retiro, e Deus nos deu a oportunidade de estarmos num retiro de mulheres, e Deus foi tão benevolente, nos cuidou. Em seguida, veio as dificuldades, mas nós conseguimos realizar o nosso retiro. A Thaís estava lá conosco. Hoje eu vim acompanhada, muito bem acompanhada, As irmãs vieram junto comigo, a Leia, a Margot, a Cris, eu convidei elas, eu disse, vamos lá comigo para nós estarmos juntas, para compartilharmos. Eu estava lendo ali e vi, é uma noite de compartilharmos experiências. E lá em Sapucaia eu sempre falo, quando nós temos as reuniões das irmãs, que a reunião das irmãs é diferente. Ela é especial. Não que a dos homens não seja, mas a gente pode dizer, Ela é especial porque é onde Deus fala conosco, bem de pertinho, onde nós podemos ter comunhão, é onde nós podemos compartilhar e compartilhar experiências. E nesta noite Deus me deu esse privilégio de estar aqui com vocês. Eu conheço só algumas irmãs, não todas. Mas é uma bênção estar aqui com vocês, fiquei muito alegre. E eu quero compartilhar com vocês também a minha experiência, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que Deus tem ministrado. E esse tema, tempo de reconstruir. É um tema muito rico, é um tema que tem muitas, nós podemos falar de várias situações, mas Deus me levou a uma situação. E eu fiquei muito alegre porque o nosso Deus, eu quero dizer para vocês nesta noite,
que tu possa ter a certeza no teu coração que o nosso Deus é um Deus de reconstrução. Ele é um Deus que Ele reconstrói. E nós vamos ver aqui em alguns relatos que Deus, além de Ele ser um Deus poderoso, Ele reconstrói, mas Ele não reconstrói de qualquer maneira. Ele não reconstrói de qualquer jeito. Ele não faz, digamos assim, pela metade. Quando o Senhor, Ele reconstrói, Ele completa, Ele faz uma obra completa. E esse termo, né, de reconstruir, tempo de reconstruir, quando nós ouvimos essa palavra reconstrução, nós entendemos, nós pensamos que não é algo que... Nós lembramos que é algo que já existia, né, algo que já tinha, é algo que já tinha sido construído, é algo que já tinha sido alicerçado, é algo que já, né, estava presente, mas por algum motivo, pode ser uma circunstância exterior, pode ser uma circunstância interior, porque às vezes nós passamos dificuldades, problemas que no nosso interior nós acabamos, né, sendo destruídas. Então pode ser, né, ao nosso redor, como pode ser nos nossos sentimentos. E eu fiquei pensando, né, sobre isso, porque nós podemos ter duas atitudes quando isso acontece, quando nós nos deparamos com uma destruição, como nós passamos agora há pouco no nosso estado, ainda estamos nos recuperando, né? Eu pude ajudar ali algumas famílias, ajudar familiares. E quando os nossos olhos veem uma destruição, é muito difícil. E eu fiquei pensando sobre isso, que nós temos duas atitudes que nós podemos, né, ter diante de um fato, diante de uma destruição, até mesmo se é uma situação que nós estamos passando, nos nossos sentimentos ou com algum familiar e aquilo nos atinge, como nós reagimos? Como nós podemos reagir? E me veio que nós temos duas situações que nós podemos. Nós podemos ficar olhando para trás e lamentando o que foi perdido, o que foi destruído, ou nós podemos olhar para frente e crer, e saber e entender que Deus está nos dando uma nova oportunidade de reconstruirmos, de fazermos de novo. Nós podemos ter essas duas atitudes nas nossas vidas. Quando nós nos deparamos diante de uma situação que foram destruídas. Como esse tema, né, tempo de reconstruir. Qual seria a minha atitude? Qual é a tua atitude diante de uma situação de destruição? E nós temos essas duas atitudes que nós podemos tomar. Qual eu queria nessa noite que tu pudesse, né, no teu coração, que tu pudesse meditar sobre isso e pensar. Né, nós estamos, né, nos recuperando ainda, mas nesse tempo que aconteceu, e não só, né, de calamidades ou situações exteriores, mas muitas vezes nas nossas vidas, nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos, acontecem destruição, acontecem falhas, acontecem mágoas, acontecem tristezas. E como nós agimos diante de uma situação dessa? Nós ficamos olhando para trás e lamentando, porque quando nós ficamos olhando para trás, nós não conseguimos ir para frente. Nós temos muita dificuldade de ir para frente quando nós ficamos olhando só para trás. Mas se nós olharmos para frente, se nós entendermos que o Senhor é soberano e que Ele conhece todas as coisas e que nada foge do controle dEle, nós olhamos para frente e sabemos que Ele está conosco e Ele vai nos dar a vitória. E a primeira coisa eu fiquei... Como recomeçar? Como reconstruir?
Como reconstruir algo que foi destruído, algo que foi desmanchado, algo que saiu do lugar. Como reconstruir? E eu queria, antes de eu entrar aqui, eu queria contar para vocês bem rapidamente uma experiência, né, da minha vida. Eu li ali, até fiquei pensando, né, vou compartilhar, não vou, mas quando eu li ali, eu disse, eu acho que é importante. Eu, né, tenho 3 filhos, né, o meu filho mais velho está com 28 anos, e quando ele, né, eu estava gestante, ele acabou, eu não sabia, né, eu acabei pegando um vírus, né, muito raro, citalomegalovírus, até o nome é complicado. E eu, né, tive esse vírus, só tive uma febre, mas os médicos não descobriam o que era, e eu estava grávida. E eu e o meu esposo sempre orando por cura. Sempre orando por cura na gestação, mas nós não imaginávamos o que era. E quando ele nasceu, ele teve amarelão, como, né, vários bebês têm, só que o dele persistiu por muitos meses. E eu passei por vários médicos, por várias situações, até que chegou num determinado ponto e eu fui a um médico, depois de tantos médicos, e aquela médica olhou para mim e disse assim, o teu filho vai morrer. Era o meu primeiro filho, né, é o meu primeiro filho, eu tinha 22 anos, e aquilo me destruiu por dentro. E desencadeou uma depressão pós-parto muito forte. E eu fiquei, né, muito ruim por muitos meses, cuidando dele, né, meu esposo me assistindo. E aquilo destruiu o meu interior. Mas, no fim, para a honra e glória do Senhor, para me encurtar, né, a história, ele, né, abençoado, foi curado. Aquele vírus daria uma sequela nele, ele teria problemas mentais, problemas com matemática. Ela disse, né, a neuro disse, ele vai ter com 6 anos, tu vai ter que pagar uma professora e, né, ter uma assistência. E para a honra e glória do Senhor, ele ficou curado completamente. Hoje ele trabalha na área de TI, de tecnologia, só tirava 9 e 10 nas matérias de matemática, aonde teria dificuldade. Então, o Senhor, ele faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Mas, quando essa notícia chegou ao meu coração, ela me destruiu. Só que aqui, por isso que eu disse para vocês, nós temos 2 atitudes. E o Senhor usou de tanta misericórdia com a minha vida, que eu comecei a me dedicar mais ao Senhor, naquele período. Os médicos disseram, tu precisa tomar um remédio, e eu um dia estava orando, eu disse, Senhor, eu não vou tomar remédio. Nada contra, irmãs, a remédio, não tem problema, mas foi algo que o Senhor ministrou no meu coração, e eu disse, eu não vou tomar remédio para depressão, eu vou buscar mais ao Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui batizada no Espírito Santo naquele período. Hoje, se vocês me perguntarem, né, e eu contando para vocês, eu não tenho lembranças ruins daquele período. Foi difícil? Foi, muito difícil. Mas o Senhor estava comigo. E Ele me deu graça e me deu coragem para vencer. Hoje o meu filho é uma bênção, está curado, está casado. Né? Hoje nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor. E nessa situação, quando nós temos esse tipo de situação nas nossas vidas, ou pode ser uma situação exterior, como nós estamos passando, não sei se alguma irmã aqui passou de ter a sua casa, né, alagada, com dificuldades, pode ser, né, viu a destruição, mas o que nós podemos entender e ter a certeza no coração, e que eu quero dizer para ti, escolha buscar mais do Senhor. Mesmo em meio à destruição. Aí tu pode me dizer assim, mas é possível?
É possível ter alegria, é possível vencer, é possível em meio a uma destruição, os nossos olhos estarem vendo a destruição, é possível. É possível, porque o nosso Deus, como nós cantamos aqui, como nós lemos e como nós estamos meditando, o nosso Deus é maior. E eu quero ler com vocês, quero que vocês abram comigo, pode ver ali no telão, em Tiago 1, 17. Que é a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês que nós precisamos ter no coração quando nós passamos por uma situação de destruição. Diz assim, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui diz, não pode existir, não existe, não tem como existir mudança no nosso Deus. É uma virtude do nosso Deus ele ser imutável. O nosso Deus tem vários atributos, mas um deles é imutabilidade. E essa imutabilidade, muitas vezes, quando nós passamos por situações difíceis, muitas vezes nós esquecemos disso. Nós entramos em dúvida. O nosso coração, ele balança, ele duvida. E nesse ponto aqui, que nós precisamos lembrar que o nosso Deus, ele é imutável. As circunstâncias mudam, os tempos mudam, as posições mudam, precisa haver uma mudança quando nós precisamos reconstruir, porque nós estamos acostumados com de uma maneira, né, quem sabe vamos usar aqui a casa, né, como exemplo. Lá no nosso lar nós sabemos onde está a mesa, nós sabemos onde está o sofá. Às vezes nós queremos mudar, né, para dar uma mudada. Nós mulheres somos assim, né? Não sei se é só eu, mas às vezes a gente quer mudar o vasinho de lugar, as coisas de lugar. Mas nós sabemos onde está todas as coisas. E quando há um momento de destruição ou de reconstrução, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. E para nós mudarmos, nós devemos entender que nós precisamos, né? Por fora nós podemos mudar, mas tem bases no nosso coração que nós não podemos mudar. E uma delas é essa que eu estou falando para vocês. Nós temos essa certeza no coração de que Deus é imutável. Então, os teus olhos podem enxergar que as coisas mudaram, que eu preciso mudar, né, ou no nosso interior, né, como eu contei para vocês um pouquinho da minha experiência. Hoje é uma noite de nós trocarmos experiências. Sei que se eu perguntasse para cada uma de vocês, vocês contariam uma experiência com Deus. Se nós temos essa oportunidade, né, de termos essa experiência e temos que mudar, algo que pode ser mudança exterior ou pode ser mudança interior, mas algo que não pode mudar dentro do nosso coração é ter a certeza de que Deus não muda. As outras coisas podem mudar. Eu tive que mudar de atitude diante daquela situação. Mas o meu Deus não mudou. O meu Deus continua do mesmo modo. Ele continua fazendo milagre, ele continua reconstruindo, ele continua nos amando, ele continua nos cuidando. Porque muitas vezes, quando nós temos que passar por isso, quando eu estava passando por essa situação, eu ficava pensando o motivo. Por que Deus estava permitindo aquilo? Deus mudou? Não mudou, ele continuava o mesmo. Mas eu precisava aprender algo. E muitas vezes é por isso que Deus permite na minha vida e na tua vida um tempo de reconstruir.
Porque às vezes nós precisamos mudar algumas coisas. Nós precisamos trocar, nós precisamos entender, e por isso Deus permite o tempo de reconstruir. Só que nós precisamos entender como está o meu coração e como está o teu coração. Ou eu vou ficar me lamentando pelo que está acontecendo, ou eu vou olhar para frente e buscar de Deus aquilo que precisa ser mudado e reconstruído. E lá nós temos na Bíblia um homem que foi usado por Deus para fazer uma reconstrução. Eu quero que vocês abram comigo em Esdras. Esdras 7:10. Esse homem foi, esse profeta, Esdras era um sacerdote. E quando eu estava estudando e me veio ao coração esse sacerdote que foi usado por Deus para uma reconstrução. Porque o povo de Israel, ele foi levado cativo, para a Babilônia, no tempo do rei Nabucodonosor. E nesse tempo, o templo de Jerusalém foi destruído. Enquanto eles estavam cativos, foram levados cativos, o templo de Jerusalém foi destruído. Foi, pelo rei Nabucodonosor, o povo foi levado cativo e o templo ficou e acabou sendo destruído. Mas chegou o tempo do povo voltar, do povo de Israel voltar. E o templo estava destruído. E agora? O que fazer? E eu fiquei procurando e pedindo do Senhor, Senhor, o que tu queres falar conosco através da vida desse sacerdote? Porque como eu estava falando para vocês, num tempo de reconstrução, nós precisamos saber como reconstruir. Aonde eu vou começar primeiro? O que eu vou fazer? Qual vai ser minha primeira atitude? Como eu vou fazer? E aqui Esdras nos deixou um exemplo tremendo. Eu fiquei lendo e me alegrando muito diante da presença do Senhor, porque o Senhor, ele tem um propósito com todas as coisas. Para nós pode parecer que nós não estamos entendendo nada, pode parecer que Deus acabou fugindo do controle de Deus, tantas coisas passam na nossa mente. Mas quando nós vamos ver e entender, Deus, ele tem um propósito com todas as coisas. Nada foge do controle dele, nada foge do propósito. E aqui Esdras, nesse versículo, no 7:10, diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui nós vemos, nesse versículo, como Esdras tem 10 capítulos, é bem extensa a história, eu não vou conseguir repartir com vocês todos os detalhes, então eu peguei alguns pontos, mas depois lá na tua casa é muito interessante essa leitura, tu pode ler lá o livro de Esdras e ver tudo o que aconteceu com o povo, a reconstrução, os detalhes, as dificuldades. Mas eu peguei aqui para nós meditarmos que Esdras, ele era um sacerdote, e como o povo, ele foi junto com o povo de Israel, ele foi junto cativo, na Babilônia, eles passaram anos cativos ali. Então, passando dificuldades, problemas, lutas, não era a sua, digamos assim, o seu país natal, eles estavam cativos, eram escravos,
não podiam muitas vezes, quem sabe, louvar, ter a liberdade como se estivessem, né, no seu país. Mas mesmo assim, eu fiquei olhando e lendo e vendo a atitude de Esdras. Esdras poderia ter voltado da Babilônia, do cativo, com o coração triste, com o coração amargurado, com o coração questionando a Deus, dizendo: Senhor, por que tu permitiste? Ou, né, qual o motivo que tu permitiste? Tantas coisas Esdras poderia ter, né, vindo com o coração triste, atribulado, questionando, mas não, ele não veio dessa forma. Ele veio com um propósito no coração, de reconstruir o templo. Que aonde o povo poderia se reunir para orar, para buscar mais do Senhor. Foi fácil? Não foi fácil. Teve dificuldades? Teve. Mas ele teve 3 atitudes especiais, 3 atitudes que fizeram toda a diferença nesse momento de reconstrução. E uma delas é essa que nós lemos aqui, né, no 7:10, que ele diz assim, ó: Esdras tinha disposto o coração para buscar essa eu vou pedir para vocês repetir, para buscar a lei do Senhor. Tão interessante e tocou muito forte no meu coração, porque ele poderia ter se esquecido da lei, ele poderia ter questionado ao Senhor, ele poderia ter dito: mas como, Senhor, que tu permitiu que nós, o teu povo, passássemos por isso? E nesses dias, muitos desses dias e muitos desses questionamentos vêm nesses dias, que nós passamos dificuldades, que nós passamos lutas, que nós passamos desafio, que os nossos olhos veem a destruição. Muitas vezes é isso que vem no nosso coração. E nós nos abatemos, ficamos tristes. Se há algo interior, nós guardamos mágoa, nós não queremos muitas vezes perdoar, não queremos reconstruir, não queremos reconstruir um relacionamento. Mas aqui Esdras, ele disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ele tinha um coração temente ao Senhor. Ele tinha um coração disposto a buscar a presença do Senhor, não importando as circunstâncias. Não importava a circunstância. Não importava o que ele havia passado. Não importava o que Deus havia permitido. Ele queria buscar a lei do Senhor. Ele queria continuar buscando a lei do Senhor. E esse versículo mostra o quanto ele era temente ao Senhor e o que ele queria, e ele abençoou o povo, né, com seu trabalho, abençoou buscando, reconstruindo. Porque quando nós buscamos a palavra do Senhor, a presença do Senhor, ela faz toda a diferença. Em meio às decepções, em meio às lutas, se tu olhares e tu continuares crendo e dizendo: Senhor, eu não entendo por que eu estou passando por isso, mas eu continuo crendo na tua presença. Aleluia. Se tu disseres isso para o Senhor, tu vais demonstrar a Ele que o teu coração continua temente a Ele. E não com medo das circunstâncias ou querendo, né, desanimar ou dizendo: Senhor, qual é o motivo? Eu tive, né, a experiência, de novo a experiência, né, muito gostoso, nós repartimos experiência. O meu sogro teve a casa dele, né, inundada por essas águas e nós fomos lá, né, ajudá-lo. Né, ele já tem 83 anos
e passar por uma situação dessa. Ele é cristão. E enquanto nós estávamos lá ajudando, né, a limpar a casa, a organizar, vocês imaginem, né, olhar tudo aquilo, né, mas toda a família cristã, minha cunhada, os meus cunhados. E não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque o Espírito Santo estava ali conosco. Nós começamos a cantar e a louvar. E a dizer, Senhor, nós não entendemos. E consolando ele, e limpando e arrumando e dizendo, Senhor, Tu vais dar tudo de novo. Tu vais fazer de novo. Ele está com 83 anos, já não está com tantas forças, né? Mas Tu vais mover. E realmente, irmãs, ele está de volta na casa dele, com todo o básico dentro da casa, porque Deus moveu. Deus fez. E Esdras aqui, era isso que ele estava dizendo, quando esse versículo nos diz que ele estava buscando a lei do Senhor. Se vocês me perguntarem, né, o motivo, o porquê disso, porquê, né, tantos irmãos, tantos, né, amigos, o motivo de por que permitir isso no Rio Grande do Sul, eu não sei dizer para vocês. Mas eu sei dizer algo, que o Senhor continua fazendo milagre. E que o Senhor continua sendo Deus. Nós estamos num momento em que a igreja precisa se voltar a buscar mais a presença do Senhor. Foi isso aqui que Esdras fez. O povo estava cativo, o povo passou dificuldade, o templo foi destruído, foi. Mas o Deus continuava sendo Deus. O nosso Deus, nos dias de hoje, continua sendo Deus. E nós, como igreja, precisamos proclamar isto, buscar mais da presença do Senhor, mesmo em meio às dificuldades, às calamidades. Mesmo em meio às tristezas do nosso coração, mesmo em meio a tudo aquilo que nos cerca. Porque nós temos algo diferente, tu tens algo diferente dentro de ti. Que é a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, que faz toda a diferença. E que te faz vencer, te faz te reerguer, te faz reconstruir. Te faz reconstruir. E aqui, em Esdras 8, vamos um pouquinho mais à frente. Outra atitude de Esdras. Esdras 8, 21. Diz assim, ó. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Aqui Esdras está demonstrando uma outra atitude. Nós vimos que primeiro ele demonstrou ser temente ao Senhor. E aqui ele demonstrou uma atitude de humildade. Quando ele proclama esse jejum e ele diz, né, para nos humilharmos perante o nosso Deus, ele está tendo uma atitude de humildade. Essa atitude de humildade quer dizer que ele está dizendo, Senhor, sem a tua presença, sem a tua ajuda, eu nada posso. E é isso que nós temos que fazer como Esdras. Porque muitas vezes o nosso coração diante de dificuldades, ele se orgulha. Ele fica muito orgulhoso. Nós nos orgulhamos, nós sabemos que na palavra está escrito que nós precisamos perdoar. E muitas vezes, como é difícil o perdão. Não sei se para vocês, nós mulheres, nós somos muito sentimento. O homem é mais prático, o homem é mais prático, mais simples. Parece que tudo é mais resolvido. Mas para nós mulheres, nós somos muito sentimentais. Somos mais cuidadosas, somos mais delicadas.
E muitas vezes um sentimento nos machuca, nos destrói, nos desmerece, e nós acabamos tendo um coração orgulhoso. Nós acabamos agindo com orgulho, porque na palavra está escrito que nós devemos perdoar assim como Jesus nos perdoou. Mas nós, muitas vezes, nós pensamos, não é dessa forma. Aquela pessoa me machucou, aquela pessoa fez isso para mim, às vezes é o meu filho, às vezes é o esposo, às vezes é um parente. E nós eu tenho razão. Não sei qual a situação. Muitas vezes pode ser que nós tenhamos a razão mesmo. Mas mais do que a nossa razão, é a razão do Senhor, é o mandamento dele. Porque aqui Esdras, ele poderia ter pensado, como é que eu vou pedir para Deus, vou orar, vou jejuar, vou buscar, se foi o próprio Deus que permitiu que nós ficássemos cativos? Como que eu vou pedir? Por que eu vou buscar? Por que eu vou fazer dessa forma? Por que eu vou me humilhar? Se foi Ele mesmo que permitiu. Mas nós vamos ver aqui mais um pouquinho à frente. Como eu disse para vocês lá no início, Deus tem um propósito. Nada foge do propósito de Deus. Eu não sei na tua vida o que está acontecendo, não sei se tu já passou por isso, mas se tu estás passando por isso, creia que o Senhor, Ele tem um propósito, se Ele permitiu na tua vida. Te humilha diante do Senhor e diz, Senhor, tu tens a razão, não sou eu que tenho a razão. Porque nós mulheres, eu sempre falo com as irmãs, comentam lá, o Senhor nos deu uma peculiaridade como mulheres que nós determinamos todas as coisas em casa, geralmente. Nós sabemos todas as coisas, nos perguntam onde está isso, onde está aquilo, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. A gente sai de casa e está aqui hoje, mas eu garanto que vocês já deixaram lá as orientações, e se não deixaram, nos perguntam, Nós chegamos aqui, nós já mandamos para os esposos, chegamos, estamos bem, Então, é uma peculiaridade que o Senhor nos deu. Mas muitas vezes essa peculiaridade acaba nos traindo, porque nós achamos que nós temos razão, nós achamos que nós estamos certa, nós achamos que nós temos razão, e até com Deus nós fazemos isso. Nós acabamos dizendo, não, Senhor, não é bem assim. Ela me feriu, ou ele, eu não sei qual é a situação, mas eu não vou perdoar. E nós acabamos perdendo e acabamos não tendo a oportunidade de reconstruir algo. Porque muitas vezes nós ficamos na nossa razão. E Esdras aqui nos ensina a não tomarmos esse tipo de atitude. Quando eu li aqui que ele apregoou um jejum para se humilhar perante Deus e pedir para o Senhor que o Senhor cuidasse, ele estava declarando, Senhor, tu continua cuidando de nós. Mesmo que nós viemos do cativeiro, mesmo que tu permitiu que nós estivéssemos cativos, tu continua cuidando de nós. E Esdras tem essa atitude. E a última atitude que eu queria meditar com vocês, vai um pouquinho à frente ali, é Esdras 8:31. Diz assim, partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-me das mãos dos inimigos e que nos armavam ciladas pelo caminho. Aqui, Esdras está confiando, está declarando que ele confia em Deus. Porque ele diz assim, e a boa mão do nosso Deus estava sobre
nós. Aqui ele está dizendo: Senhor, tu estás cuidando de nós, tu estás conosco, a tua mão está conosco. Eu confio em ti. Nós poderíamos ver mais, atitudes aqui de Esdras, mas é muito longo. Mas eu queria me deter nessas 3 atitudes. Porque irmãs, quando nós precisamos reconstruir, como eu falei no início, quando algo é destruído, quando os nossos olhos veem algo exterior ou interior, nós precisamos reconstruir. Nós precisamos fazer de novo. Só que algo que nós não podemos esquecer são as bases, são os alicerces. E essas 3 atitudes de Esdras, por isso que eu quis meditar com vocês, são as bases para uma boa reconstrução. Porque é estar temente a Deus, é ser humilde e é continuar confiando em Deus. Mesmo que Deus te leve a um tempo de reconstrução, mesmo que seja um tempo de reconstrução, que tu possa entender e saber as coisas exteriores ou os meus sentimentos podem mudar. Mas esses 3 pilares não podem mudar. Esses 3 pilares precisam continuar como base na minha vida e na tua vida, para que tu possa reconstruir. Eu fiquei meditando numa outra situação. Quando nós reconstruímos, quem sabe, aquilo que nós tínhamos construído não nos agradava muito. Por isso que eu disse para vocês no início, nós podemos ter 2 atitudes: ficar olhando para trás ou olhar para frente e dizer: Senhor, tu tens uma oportunidade. Tu estás me dando uma nova oportunidade. E quem sabe nesta noite, na tua vida, tu construiu algo até aqui, que quem sabe não estava muito do teu agrado, mas de alguma maneira Deus permitiu que algo mudasse e que tu precisa reconstruir, que tu precisa fazer de novo. E qual atitude tomar? Não esqueça dessas 3 bases que Esdras nos ensinou. Que é termos esses 3 pilares nas nossas vidas. Porque as circunstâncias mudam, os momentos mudam, os tempos mudam. Mas aquilo que o Senhor preparou para mim e para ti não muda. Porque muitas vezes nós pensamos: foi uma dificuldade, algo, quem sabe tu tens uma promessa na tua vida que não se cumpriu até hoje. E quem sabe ao longo do tempo tu não está vendo nada, tu não está entendendo, tu não está, Senhor, não vai acontecer mais, ou até na caminhada acabou acontecendo algo que te entristeceu mais ainda e tu pensa assim: não vai ser possível reconstruir. Eu quero dizer para ti nessa noite que tudo é possível ao que crê no Senhor Jesus. Deus é um Deus de reconstrução. Sabe por que eu estou falando isso? Porque vamos ler, lá em Ageu, para nós terminarmos, lá em Ageu 2:9. Olhem comigo. Foi a palavra do Senhor que veio ao profeta Ageu, que é sobre o templo de Jerusalém, que foi reconstruído. Diz assim, Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Sabem por quê, irmãs?
isso que tocou muito no meu coração, porque sabe que eu ainda não havia meditado sobre essa palavra. Eu já ouvi várias vezes, né? Nós ouvimos, é bem conhecida, mas eu não tinha parado ainda para meditar mais profundo sobre ela. Porque quando foi feito o primeiro templo de Jerusalém, foi feito por Salomão. E Salomão tinha muitas riquezas, foi preparado por anos, foi enviado riquezas. Vocês podem ler lá na parte lá do rei Salomão. Então o templo, esse primeiro templo que foi destruído enquanto eles estavam cativos, era um templo muito imponente, era um templo grande, era um templo formoso, era um templo que tinha muito ouro, muita prata, muito, digamos hoje, né, nós diríamos, né, uma ostentação. Era um templo muito grande. Só que quando o povo voltou, eles não tinham toda essa riqueza. Eles estavam cativos, né, e eles voltaram sem recurso. Eles não tinham recurso. E eles iriam reconstruir, por isso que eu disse aqui em Esdras. Porque Esdras teve essas 3 atitudes que fizeram toda a diferença junto com o povo. Eles foram reconstruir este templo, só que seria um templo menor, seria um templo, né, bem mais simples. Mas o que Ageu, né, Ageu foi usado, o profeta Ageu foi usado para dizer para eles não desanimarem, para eles não desistirem, porque a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Mas na nossa mente, irmãs, como é que um templo menor, sem ostentação, vai ter glória? Como é que vai ter glória? Porque no nosso entendimento, a glória está nas riquezas, né? Muitas vezes, né, nos chama a atenção, a glória está nas riquezas. Como naquela situação que eu passei ali, depois eu fiquei, né, meditando, o Senhor permite isso nas nossas vidas, as dificuldades, os problemas, para nós meditarmos, para nós estarmos em comunhão com o Senhor. Como é que nós poderíamos cantar, como é que nós poderíamos, né, louvar ao Senhor em meio a uma destruição, em meio à sujeira, em meio ao cheiro ruim? Como? É que nem eles estavam aqui. Como que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, se não havia nada que reportasse isso? Mas eles creram na palavra enviada pelo profeta Ageu. E eles reconstruíram o templo. Era um templo menor? Era um templo menor? Era um templo mais simples? Era um templo mais simples. Mas daí que eu quero dizer para vocês, sabem quem foi apresentado dentro deste templo? Passou-se anos, algumas reformas, eu fui ler ali, procurar, algumas reformas aconteceram no templo de Jerusalém, mas as bases, o alicerce que Neemias e o povo de Israel tinha colocado lá continuava o mesmo. E sabe quem foi apresentado dentro deste templo para a glória de Deus? Jesus. Jesus foi apresentado dentro do templo de Jerusalém. Aquele templo que era mais simples, aquele templo que era mais humilde, mas a glória de Deus estava sobre ele. Amém? E eu quero dizer para ti nesta noite, que se Deus permitiu na tua vida, que tu esteja num tempo de reconstruir, não tema, mas fundamenta bem as tuas bases, porque tu vai ver a glória de Deus na tua vida. E será maior do que antes. Por quê? Porque Deus permitiu que tu passasse por essa dificuldade, que tu vencesse. Como eu falei para vocês lá no início, eu tinha
vou usar a minha experiência. Eu tinha 22 anos. E o meu esposo já, né, eu vou ter que compartilhar com vocês. O meu esposo já era obreiro, já participava na casa do Senhor. Eu sou cristã desde pequena, mas eu tive um tempo que eu queria dizer não para o Senhor. E eu dizia insistentemente não para aquilo que o Senhor me chamava. Por exemplo, hoje, se vocês perguntassem para mim, eu não estaria aqui compartilhando experiência com vocês. Era muito difícil e eu não queria. Hoje eu, né, me entristeço, mas eu preciso contar para vocês. E hoje eu me alegro por estar aqui. Eu me alegro por o Senhor poder permitir na minha vida que eu compartilhe experiência com vocês. E o que eu quis dizer é que a glória, porque lá naquele tempo eu não imaginava, e eu dizia não para o Senhor sempre. E o meu esposo dizia, eu vou trabalhar, eu vou continuar na casa do Senhor. Eu dizia, não, eu não quero. Né? E ele foi separado a pastor, já estava sendo preparado, e eu não aceito. Até que Deus permitiu aquela depressão na minha vida, que eu tive que ser destruída, para que Deus pudesse reconstruir. E reconstruir com uma glória maior do que a primeira. Não que eu seja... Né, quero que vocês entendam bem, não que eu seja, como é que eu vou dizer, né, que seja orgulhosa, que eu sou a Débora, a pessoa, não. Mas hoje eu sou a serva do Senhor. Aquela que o Senhor ministra no meu coração, muitas vezes eu tenho vontade de dizer, não tenho. Mas o Senhor vem e ministra e me lembra de tudo aquilo que Ele fez pela minha vida e que Ele está fazendo até hoje. E essa palavra, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. O povo de Israel, eles reconstruíram ali, eles não imaginavam, porque foi anos depois. Quando eles estavam reconstruindo, eles não imaginavam que o próprio Jesus seria apresentado no templo de Jerusalém. Eles não imaginavam, mas eles creram na profecia do profeta Ageu. E eles continuaram. Então, se tu não está entendendo, né, já vou terminar. E se tu não está entendendo o que tu está passando, e se Deus está permitindo que tu esteja num tempo de reconstrução, entenda que tu estás reconstruindo e que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Amém, glórias a Deus. Vamos aplaudir o Senhor na vida da irmã. E venho aqui presentear a Débora com a nossa bag, para te continuar carregando as tuas experiências com Deus e também algumas lembrancinhas aqui dentro. Mas vamos estar orando, só quero deixar alguns anúncios. Nós vamos estar orando aqui e depois, no final, no momento do louvor, as irmãs que quiserem vir à frente, conversar com a Débora, conversar com as esposas dos pastores aqui, pedir oração, estejam à vontade. E quem não quiser, nós vamos estar liberando ali a mesa do nosso chá, do nosso café, para que vocês possam ter um momento de comunhão. Agradecemos a presença de todas. Fico muito feliz para que nós pudéssemos estar aqui honrando a vida da Débora e que nós continuemos, então, reconstruindo, né? Em meio a tantos escombros, que Deus, com certeza, falou no meu coração com essa palavra e deve ter trazido à mente de vocês situações que devem ser reconstruídas. Amém? Então, vamos nos colocar de pé. Amém. Coloca a mão no teu coração e tenha um momento agora particular teu com Deus.
Eu sei que não é fácil, muitas coisas são difíceis de nós enfrentarmos. Mas que tu esqueça da irmã que está do teu lado, né? Tu esqueça, né, de tudo aquilo que tu deixou lá fora e tu tenha um momento de comunhão com o Senhor nesta hora. Que tu permitas que o Senhor fale mais ainda ao teu coração. Eu não sei qual a situação, qual a dificuldade. Não sei se tu já passou por um tempo de reconstrução ou tu estás passando. Não sei se tu precisas mudar algo e o Espírito Santo está falando nesta hora que tu precisas mudar. Mas lembra-te dos pilares que Esdras nos ensinou. E que nós possamos nos humilhar nesta hora diante da presença do Senhor. E nós vamos orar. E que tu possa colocar diante da presença do Senhor aquilo que tu precisa reconstruir. Se é na área sentimental, se é na área material, se é na área ministerial, eu não sei. Não sei qual é a situação. Mas eu sei que o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Ah, Senhor, nós te louvamos, Pai querido. Espírito Santo, nós te louvamos e te adoramos nesta noite. Uriandarás, uriandarás, uriandarás. Uriandarás, uriandarás, uriandarás. O teu Espírito está ministrando no profundo dos nossos corações. Nós te agradecemos, ó Pai querido, pelo teu falar, pelo teu ministrar. Ah, Senhor, nós te agradecemos porque tu estás no nosso meio. E tu estás passeando neste lugar, sondando os nossos corações. Nós nos derramamos diante da tua presença, Senhor. Nós oramos por cada mulher que aqui está, ó Pai querido. Nós oramos, Senhor, por cada uma que aqui está, Senhor. Nós repreendemos, ó Pai querido, no nome de Jesus, todo o desânimo, Senhor. Toda tristeza, toda mágoa, toda angústia, Senhor. Mas que nesta noite, Senhor, caia por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. E nós ministramos, Senhor, uma noite de unção, Senhor. Nós ministramos uma cura, Senhor. Nós ministramos, ó Pai querido, a cura, Senhor, no interior, Senhor. A cura nas emoções, a cura, Senhor. O ânimo, a coragem, Senhor. A coragem, ó Pai querido, para recomeçar, Senhor. A coragem, ó Pai querido. Aleluia, Senhor, aleluia. A coragem para reconstruir. A coragem para te buscar e te adorar. A coragem para nos humilharmos diante da tua presença, Senhor. Tu estás curando, Senhor. Tu estás curando, Senhor. Nós nos derramamos diante da tua presença e te agradecemos, porque tu és o nosso Deus, porque tu és imutável, Senhor, porque nós podemos mudar, Senhor, as circunstâncias mudam, mas tu não mudas, Senhor. E nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. Declaramos a vitória, Senhor, sobre a vida de cada família aqui representada. A vitória, Senhor, sobre cada mulher aqui representada, Senhor. Por cada mulher que aqui está, por cada pedido de oração, Senhor. Por cada dificuldade enfrentada. Que ela saia daqui nesta noite crendo e sabendo de que tu és poderoso, de que tu és um Deus de reconstrução. E que a glória da segunda casa será muito maior que a primeira. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos, aleluia.
Amém, Jesus. Continue nos visitando nessa noite, Senhor. Eu creio, Pai, que Tu trouxe ao nosso coração, enquanto a irmã estava ministrando, situações na nossa vida que ainda não conseguimos entregar, reconstruir, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Vitimismo, Senhor. Autocomiseração, Senhor, autopiedade de situações e dificuldades que nos impedem de crescer em Ti, Pai, e de experimentar essa segunda glória em Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu nunca perdeu o controle de nenhuma situação, mas ainda assim, Senhor, somos movidas a querermos o controle, Pai. Esteja nos visitando nessa noite, trazendo à nossa mente pessoas quem nós ainda devemos perdoar, situações que nós devemos Te entregar, Deus, para que possamos ser reconstruídas de dentro para fora, Pai. Que não venhamos a esquecer do que foi dito aqui nesta noite e que possamos então, que já estamos praticamente no meio do ano, Deus, reconstruir, Senhor, os vasos quebrados, para que no final do ano possamos ver, Senhor, olhar e ver que Tu esteve conosco até agora, Senhor, que Tu és bom e que Tu continuarás fazendo, Senhor. Nos leve em segurança às nossas casas, Pai. Cuide, Senhor, das nossas famílias. Repreendemos todos os vírus, toda enfermidade nesses dias. Ó Deus, venha restaurando, fortalecendo a nossa imunidade contra todo o mal. Fortaleça a nossa saúde, Senhor, física, mas mental, espiritual, emocional, para que não venhamos cair nas ciladas de Satanás, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.